Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma dica que seria um código pronto para vocês usarem nas planilhas de vocês. Portanto, nesse vídeo nós não iremos desenvolver nenhum tipo de código linha a linha, né? Nós iremos copiar e colar esse código já inscrito e usá-lo em nossos formulários. Então, o nosso tema aqui ainda é formulário. Bom, a razão para isso é que esse código é relativamente complexo para fazer uma coisa muito simples, que é minimizar um formulário. Então, quando a gente cria um formulário para ser usado nas nossas planilhas, esse formulário vem por padrão, ou seja, configurado por padrão, para não permitir que outras planilhas sejam abertas na mesma instância do Excel. Então, muita gente já se deparou com a situação de que quando o formulário está aberto, está ativo na nossa tela, nós não conseguimos abrir outras planilhas. Mas como eu disse, isso é uma propriedade padrão do formulário, que agora nós vamos saber qual é e como nós mudamos ela, ok? Bom, e além da gente ver como nós mudamos essa propriedade do formulário, esse código que a gente vai copiar e colar vai nos permitir minimizar esse formulário ativo, né? Ou seja, além de permitir que a gente abra outras planilhas, nós também vamos aprender como minimizar através desse código, tirando este formulário da frente, né, da nossa tela, ok? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é inserir um formulário. Notem que não tem nenhum formulário aqui na nossa aplicação, então a gente vem aqui em inserir Use Form. Esse aqui é o formulário que a gente acabou de inserir. Eu vou dar um play aqui, um F5, para exibir esse formulário, e como a gente já comentou, todos os formulários agem dessa forma, ou seja, eles não permitem que a gente interaja com a própria planilha que está ativa e nem também que a gente abra outras planilhas quando ele estiver sendo exibido. Bom, então como eu comentei, é uma propriedade que faz o formulário se comportar dessa forma. Então, a propriedade que eu me refiro aqui na nossa janela propriedades é chamada de show modal. Então, ou seja, essa propriedade ela vem como padrão true, ou seja, verdadeiro. Então, quando a gente quer que o formulário permita interagir com outras planilhas ou com a própria planilha, a gente muda essa propriedade para false, e aí agora a gente já pode executar o formulário. E notem o seguinte, eu consigo interagir aqui com a planilha que está de fundo e também consigo abrir outras planilhas tranquilamente com o formulário sendo exibido. Então, abri outra planilha aqui e notem que o nosso formulário continua ativo na tela, ok? Bom, então agora que a gente já viu como fazer para o formulário permitir que a gente abra outras planilhas e interaja com as planilhas, a gente vai fazer a segunda parte, que é, como eu disse, a gente vai colocar um código que permita que a gente minimize esse formulário da nossa tela, ou seja, a gente tira esse formulário da frente aqui para que a gente trabalhe com as planilhas, ok? E se a gente notar no formulário, ele não possui a opção aqui de minimizar, ele só possui a opção de fechar. Então é isso que o nosso código vai fazer, ele vai mudar esse caption do nosso formulário aqui para poder ter as três opções de minimizar, maximizar e fechar o formulário. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colar esse código que a gente já tem, mas antes disso, a gente vai criar um módulo para que a gente cole esse formulário dentro desse módulo e a gente possa usar esse mesmo código para todos os formulários que a gente quiser usar o minimizar no formulário, ok? Então, eu vou inserir aqui um módulo, inserir módulo, e vou colar aqui o código que a gente vai usar. Notem, portanto, que o código é relativamente complexo, como eu disse, né? Então, usa aqui algumas bibliotecas do Windows e tudo mais, principalmente para quem está aprendendo, esse código é bastante complexo. Então, a gente não vai analisar esse código linha a linha, a gente vai simplesmente usar esse código pronto aqui nos nossos formulários, ok? Mas quem tiver curiosidade, basta estudar um pouco o código que a gente vai entender tudo que ele faz e como ele faz. Bom, então depois de colado o código no nosso módulo que a gente acabou de inserir, a gente vai lá no formulário, clica duas vezes no formulário, ele vai abrir o primeiro evento, que é o evento click do formulário, e a gente vai aqui mudar de click para initialize, né? Que é o primeiro, ou melhor, a primeira ação que o formulário faz quando está sendo exibido na tela. Então a gente mudou
de evento clique para initialize. E a gente vai colocar aqui dentro do initialize, chamando a nossa subrotina lá, que como a gente pode ver dentro desse código que a gente acabou de colar, ele possui uma subrotina pública, ou seja, todos os formulários vão conseguir enxergar essa subrotina aqui. Então a gente coloca lá dentro do initialize do formulário o nome da subrotina, que é init max min aqui, que a gente está vendo na tela, e depois a gente coloca dentro do próprio caption do formulário, que como eu disse, esse código aqui vai mudar o caption do formulário. E como a gente sabe, o caption é onde está lá o xizinho vermelho que só tem a opção de fechar, ok? Então, essa parte aqui do formulário, onde está escrito o nome do formulário, o caption, na verdade, do formulário userform 1, e esse xizinho aqui se refere ao caption do formulário. Então, é isso que o código vai fazer, ele vai mudar esse caption aí. Então, depois de colocar o nome da nossa subrotina, a gente escreve me_caption, que seja, né, é o nome do formulário mais o caption dele, então me_caption. Então quando a gente dá um play aqui agora, a mágica acontece, né? Aparecem mais duas opções aqui de formulário, como a gente está vendo, a gente pode minimizar e maximizar aqui, está desabilitado, a gente vai ver depois como é que a gente habilita isso aí. Mas geralmente eu uso os meus formulários dessa forma. Então com isso a gente consegue minimizar. Notem o seguinte, que quando eu clico em minimizar, ele traz para cá o formulário para o cantinho aqui inferior esquerdo da nossa planilha, e depois eu posso usar a minha planilha tranquilamente, e quando eu quiser o meu formulário, eu posso maximizar ele novamente, ok? Então essa é a mágica que acontece com esse código que a gente acabou de colar. Bom, e para quem quiser usar o maximizar aqui neste formulário, ou seja, dentro desse código, a gente pode ver que dentro da nossa subrotina existe uma propriedade aqui chamada max, né, as boolean, ou seja, true ou false. Então a gente muda aqui o false para true, ou seja, ele vai permitir então que a gente maximize o nosso formulário. Então geralmente eu não uso essa propriedade porque eu desenho o formulário do tamanho que eu preciso, né, na tela, e, portanto, eu não permito que o formulário seja mostrado como a gente está vendo agora. Ele expande e mostra fecha toda a tela, né? Para quem quiser usar o formulário dessa forma, basta mudar essa propriedade do max lá dentro da nossa subrotina, ok? Então, geralmente, eu deixo ela desabilitada porque eu uso só o minimizar e maximizar. Bom, e com o código já no nosso módulo, né, a gente pode usar esse código várias vezes. Então eu vou inserir aqui mais um formulário e notem novamente que ele vem da mesma forma que da primeira vez que a gente inseriu. Ele não permite a gente interagir com as planilhas e vem somente a opção de fechar. Então, para que a gente faça a mesma coisa nesse formulário, basta a gente selecionar aqui novamente o evento initialize do formulário aqui. Então eu clico aqui na opção initialize dentro desse evento, chamo novamente a minha subrotina e depois coloco me, né, do nome do formulário, caption, para a gente mudar o caption desse formulário. Então, portanto, esse segundo formulário que a gente acabou de criar, ele também vai estar com as nossas propriedades lá desse código que a gente colou. Ok? Bom, e claro também, depois que a gente coloca esse código e permite criar mais essas duas opções, a gente não pode esquecer, portanto, de ir lá na nossa propriedade show modal, como eu disse, né? A gente tem que mudar essa propriedade para false, senão o nosso formulário não vai permitir que a gente interaja com outras planilhas. Ele vai estar com o caption alterado lá, com a opção de minimizar, mas não vai permitir que a gente abra outras planilhas, enfim. Então a gente tem que fazer essas duas coisas. Colocou o código, chamou a rotina que faz mudar o caption com a opção de minimizar e vai lá na propriedade show modal e muda para false. Então, como eu disse, a gente pode usar esse código aí em todos os nossos formulários, ou seja, a gente pode criar
todos os formulários com a possibilidade de minimizar da nossa tela. Bom, eu vou ficando por aqui, lembrando que essa planilha vai estar disponível lá no macrofaz.com.br, então basta baixar a planilha lá para poder usar o código e tudo mais. Então era isso que eu queria mostrar para vocês com esse código pronto. Eu espero que seja tão útil quanto é para mim, porque eu uso essa alteração de caption em quase todos os formulários que eu crio. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E também, se não se inscreveu, se inscreva para ver todos os projetos que a gente vai estar desenvolvendo aqui no Macrofaz, ok? Obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.